A pergunta que a gente vai tratar com você aqui é sobre o que é a iluminação. Então, é uma pergunta que o pessoal é muito recorrente. Afinal, o que é, Gualberto? O que é a iluminação? O que é esse assim chamado estado iluminado? Né? Alguns chamam isso também de realização divina ou realização de Deus. Há vários nomes para isso. Mas, afinal, o que significa essa assim chamada iluminação? Né? O que isso representa? Muito bem. Deixa eu dizer algo para você aqui sobre isso, de uma forma muito clara. Iluminação é você em seu estado natural. Você sabe que desde a infância nós somos educados para ser alguém, alguém na vida. Então nós temos diversos exemplos a seguir para ser alguém na vida. E ninguém nunca nos coloca essa básica questão: se ser alguém representa necessariamente ser feliz. Você sabe, a procura do ser humano é a procura pela felicidade, é a procura pela paz, é a procura pela liberdade. Então, o que nós tratamos em Satsang com você é sobre a importância desta realização divina. A importância dessa realização de ser o que você é. E isso não é necessariamente ser alguém. Né? Nós temos em nossa cultura a apreciação da posição em que alguém se encontra. Quando olhamos para alguém, nós apreciamos a posição em que ela está, né? A posição de vida que ela tem, sua condição financeira, sua posição dentro da sociedade, no mundo. Mas nós não conhecemos o que se passa de verdade ali dentro dela. Então, cada um de nós, na verdade, nascemos para a felicidade e não para ser alguém. Mas é como eu costumo dizer, ser é apenas ser. Então, o objetivo na vida é ser, não é ser alguém. Ser alguém significa estar dentro de um contexto cultural, dentro de um contexto social, dentro de uma representação de sociedade. Agora, nós nunca perguntamos para nós mesmos o que isso representa no que diz respeito à nossa real realização interna, a nossa real realização da felicidade. Então, vem a pergunta: o que é iluminação? Eu vou dizer para você, iluminação é você em seu estado natural, independente desse ser alguém, ser na sociedade visto como sendo alguém. Do ponto de vista da realidade do seu ser, esse ser alguém é completamente ilusório. Aquilo que você é a realidade divina. Aquilo que você é a realidade de Deus. Esse ser que você está pronto para a felicidade. Isso é algo completamente independente da posição que esse corpo físico aí e toda essa estrutura cultural que temos à nossa volta representa. Então, a posição de ser alguém é apenas algo dentro de um contexto cultural, dentro de um contexto social. Mas isso não é o que você verdadeiramente é.
Então, a iluminação é o seu estado real de ser. Isso representa aquilo que você é, não aquilo que seus pais, a sociedade, o mundo à sua volta vê em você. Aquilo que você ultrapassa o corpo, ultrapassa a mente, ultrapassa essa posição de cultura que você recebeu, de sociedade que você recebeu. Portanto, quando tratamos de você em seu estado real, em seu estado verdadeiro, estamos sinalizando você em seu estado divino. Qual é a importância de se reconhecer, além do corpo, da mente, dessa estrutura cultural, social, educacional que recebemos? Qual é a importância de se reconhecer como consciência, como ser? O que alguém chamaria de despertar, ou realização divina, ou iluminação. A importância disso é a realização daquilo que você nasceu para ser. Quando pequeno, em nossa cultura, nossos pais sempre nos incentivaram, já desde pequeno, e nos encaminharam na boa vontade deles para seguirmos o melhor da vida, o lado bom da vida, e nos tornarmos alguém aceito dentro da sociedade, um ser humano respeitável. Mas veja, nada disso tem valor real intrínseco para você, em seu ser. Por mais que você realize qualquer coisa externamente, por maior que seja a sua posição, essa posição de ser alguém dentro desse contexto social, internamente permanece uma questão em você não resolvida. E é isso que nós tratamos com você em satsang. É importante que você descubra quem você é. Você tem um nome e tem um corpo. Esse corpo é uma herança genética. E esse nome, alguém escolheu para você. Tudo que você tem no corpo e também na história linkada a esse nome, ligada a esse nome, tudo isso não representa a verdade do seu ser. Aqui estamos apenas falando de uma aparição que passa algum tempo nesse sonho chamado vida humana e logo desaparece. No entanto, a realização daquilo que você esse despertar, essa realização divina, ou que alguém chamaria de iluminação, isso é algo que representa a verdade sobre você. Uma verdade que ultrapassa a qualquer compreensão humana, a qualquer entendimento humano, a qualquer ideia, a qualquer imaginação que alguém possa ter, que você possa ter. O fato é que, por muito tempo, você vem se confundindo com esse nome e esse corpo. E com essa cultura que você foi colocado, no qual você foi criado. Sem qualquer escolha, porque a vida é assim. Ela não permite qualquer escolha. Ela é um acontecimento que ultrapassa a sua vontade, o seu desejo, suas crenças,
seus conceitos, suas ideias. Portanto, colocado dentro desse contexto, você tem vivido sem essa consciência. A consciência da verdade que você é. Além dessa condição, além dessa posição em que você foi colocado, pela vida, pela existência. Então, o que é iluminação? Iluminação é o reconhecimento da verdade que você é. Continue comigo aqui que eu vou falar um pouco mais sobre algo muito importante dentro desse contexto, sobre essa verdade que você é. Até agora, a gente tem se confundido com uma história contada sobre nós. Uma história que outros contam sobre quem somos e uma história que o pensamento dentro de você formula sobre quem você é. Então, eu quero colocar para você algo aqui que é essencial para você se desvencilhar dessa condição. Essa condição é uma condição limitada, é uma condição estreita, é uma condição onde há um profundo padrão de condicionamento, onde você responde a toda essa cultura onde você foi criado, onde você foi educado, da mesmíssima forma que todo mundo. Então, daqui a 3 ou 4 minutos, não sei, eu vou revelar para você isso. Segura um pouquinho aí que eu vou lhe dizer o que fazer para você se desvencilhar dessa condição. Dessa condição que é, na verdade, psicologicamente uma condição de prisão. Então, viver dentro desse padrão, viver dentro desse modelo, é algo completamente absurdo. Isso explica muitos problemas internos que trazemos, que por mais que você ocupe dentro da sociedade, dentro do mundo, e por mais respeitável que você seja como pessoa no mundo, esses problemas ainda não se resolveram aí dentro de você. Então, eu quero lhe dizer, nesse instante, e agora chegou o momento de lhe colocar isso de uma forma mais clara, o que é possível ser feito para esse despertar? O que é possível ser feito para essa realização? O que é possível ser feito para essa iluminação? É muito estranho o que você vai ouvir, mas eu quero que você tenha paciência, você que tem entrado no canal, você que tem acompanhado esse trabalho, você que tem estado conosco, lembrando mais uma vez, não se esquece de se inscrever e dar aí o seu like. E deixa um comentário. E se você ficar alguma dúvida do que você está ouvindo, você pode colocar também uma pergunta. Eu lhe prometo que em breve farei um vídeo com a sua pergunta, com a sua dúvida. Ok? Então, voltando, a questão toda é o que é possível ser feito para que esse despertar, para que essa iluminação, para que essa realização divina realmente floresça, aconteça. Você está vendo aqui uma foto? Sempre nesses vídeos, nessas falas, isso acontece aqui e também em encontros presenciais que nós fazemos. Essa foto sempre está presente. Essa é a foto de Ramana Maharshi, um sábio indiano que deixou a forma em 1950. E ele foi um dos maiores, ou se não o maior expoente sobre essa questão da importância
desta realização divina. Ele foi alguém que se realizou aos 16 anos de idade. Então, aos 16 anos de idade, aconteceu com ele esse despertar. O que aconteceu comigo é que eu fui atraído por sua graça e fui colocado dentro dessa... foi colocado para mim esses questionamentos. Isso foi colocado de uma forma que eu não tenho palavras para explicar. Né? Isso foi trazido para mim, isso foi colocado para mim. Eu fui colocado dentro dessa condição de poder, por sua graça, investigar isso. Então, eu sempre carrego comigo essa foto, eu sempre coloco, e as pessoas perguntam, mas você compartilha isso e em razão de quê? Não, em razão de que aconteceu aqui algo, lá no ano de 2007, você tem acesso ao blog, pode ler algo sobre isso, e a partir de 2011 eu venho compartilhando essa questão do despertar, essa questão da iluminação, essa questão da realização. Então, a presença de Ramana Maharshi foi muito, muito importante na existência do Gualberto. Isso fez com que essa realidade simples e natural aqui florescesse. E isso é algo também real para você. Agora, como realizar isso? Essa é a pergunta. A gente vai, sempre dentro dessas falas, aprofundar isso aqui com você. E eu quero deixar agora aqui com você um pouquinho sobre isso. Como se processa esse trabalho? Como isso se torna possível para você? Ramana deixou um caminho direto para isso. E ele chamava isso de vichara. É a autoinvestigação. Vichara significa a autoinvestigação. A investigação da verdade sobre quem você é. Então, a pergunta que ele deixou para o mundo foi: quem sou eu? Então, se você é sério quanto a essa questão da realização da felicidade, da realização da paz, da realização do amor, e quando eu falo paz, quando eu falo felicidade, amor, eu estou tratando daquilo que o pensamento não compreende. Não é a paz que a mente conhece. Não é a felicidade que a mente conhece. Não é o amor que a mente conhece. Como se realiza isso? Através da vichara, através da autoinvestigação. Algo dentro do processo dessa autoinvestigação é também a meditação. Sem autoinvestigação e sem meditação, você não tem acesso à verdade sobre quem você é. Lembra, agora no início da fala, eu disse que você recebe algo culturalmente, mas que, na verdade, isso não é você. Esse alguém que você acredita ser, porque a sociedade diz que você é, não é você. A vichara, a autoinvestigação, a meditação lhe dá acesso a essa verdade. A verdade do seu próprio ser. Então, esse contato com a realidade do seu próprio ser floresce como o despertar ou como iluminação. Então, o que é iluminação? Iluminação é o reconhecimento da verdade que você é, agora e aqui. Então, o que é um ser iluminado? O que é um ser realizado? O que é alguém iluminado? Esse alguém tem que ser colocado entre aspas. Porque quando a iluminação acontece, o sentido de personalidade, de pessoa,
de ego-identidade se desfaz. Então, essa ideia de ser alguém se desfaz. Você cumpre todo esse papel no mundo, mas você sabe que o ator está separado desse papel, está separado desse grande teatro onde acontece tudo isso. Então, o que é iluminação? É a realização da verdade do seu próprio ser. É assumir o seu lugar real de pura inteligência, de pura consciência, de puro amor, de pura paz nesta vida, neste mundo. E isso em nada atrapalha ou entra em contradição com o papel que você representa no mundo. Então, você é um pai de família, você é uma mãe que tem seus filhos, você é um filho que tem os seus pais, você faz parte culturalmente, biologicamente, de uma família. Biologicamente de uma família, culturalmente de uma sociedade. Mas essa é só uma representação onde um ator aparece nesse cenário e atua nesse palco, nesse grande teatro. Mas você permanece internamente livre. Nós temos tratado com vocês aqui da importância disso. E iremos sempre aprofundar com você isso. A importância de trabalhar essa autorrealização. Então, como isso se processa? Repito, através da autoinvestigação. Você precisa observar aquilo que se passa dentro de você. Compreender todo esse movimento psicológico, ilusório, que o pensamento produz, criando diversas formas de imagens que representam apenas e puramente imaginações sobre quem você é de verdade, sobre quem é o outro e o que é esse mundo e o que é essa vida. Então, veja, é muito importante essa questão desse trabalho. O trabalho do despertar. O trabalho dessa realização divina. Aquilo que você é de verdade. Veja, é algo que está além do nascimento e da morte. É algo que permanece livre de toda essa contradição psicológica que o ser humano vive, que o ser humano tem dentro de si mesmo. E isso acontece por pura inconsciência. Então, o despertar é aquilo que aparece, surge dentro de você como resultado dessa autoinvestigação, como resultado dessa entrega à verdade do seu próprio ser. E isso está dentro desse contexto daquilo que eu tenho chamado de real meditação. Verdadeira meditação.